A paz de Cristo, Deus abençoe, povo amado e escolhido pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Você acaba de entrar no canal Júlio César Sua Verdade. Esse canal ele tem uma responsabilidade de apresentar a sua vida e a vida de sua família nas mãos de Deus todos os dias. À meia-noite a gente entra ao vivo orando em favor de todos os inscritos do canal. Porquanto, se você não é inscrito no canal, vai lá, corre, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificação, colocando a opção todas, para que você receba a nossa oração feita aqui ao vivo, todos os dias à meia-noite. A gente vai apresentar a sua família, a sua casa, enfim, todas as pessoas da sua família para o nosso Deus. Então não fique de fora dessa oração, mas se inscreva no canal e seja abençoado pelo nosso Deus, pois nós temos oração à meia-noite todos os dias aqui feito direto por mim, em nome de Jesus. Irmãos, a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é que está acontecendo? O que aconteceu e o que é que está acontecendo com as igrejas? Deus, ele mudou? É uma pergunta que eu faço. Deus mudou? Deus não mudou. Eu pertenço à Igreja Pentecostal Deus é Amor, e eu sei que Deus não mudou. Muitos irmãos congregam na Igreja Assembleia de Deus, outros congregam na Batista, outros congregam na Universal, outros congregam na Triangular, enfim, Metodista. Cada um congrega em uma igreja. Deus, ele mudou? Não, Deus não mudou. Jesus, ele fez uma promessa, Deus fez uma promessa para nós. Isso está lá no livro de Joel. Qual é a promessa, pregador? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É uma promessa que ele fez. Ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. O que é que está acontecendo? Que o derramamento do Espírito Santo parece que cessou. A gente não vê mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Irmãos, eu congrego na Igreja Deus e Amor há 27 anos. E eu me lembro que até uma certa época, eu acompanhei essa época, que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo com a maior facilidade. Até crianças de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, eram batizados com o Espírito Santo. Eu acredito que você viu isso. Porque o Espírito Santo deixou de cair dentro das nossas igrejas. Qual era a prioridade dentro da Igreja Deus e Amor? Qual era a prioridade dentro da Igreja Assembleia? Qual era a prioridade dentro das igrejas? E qual é a prioridade que é hoje? A prioridade que era nessa época e a prioridade que é hoje? Não minto, estou falando a verdade, você não pode esconder a verdade, você há de concordar comigo. Qual que era a prioridade dentro dessas igrejas, principalmente aqui eu congrego? A prioridade, quando uma pessoa aceitava Jesus como Salvador, é que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Ele era orientado a receber o Espírito Santo, buscar para que Deus o batizasse e em seguida buscar os dons de Deus. Buscar os dons de operação de maravilha, buscar o dom de visão, buscar o dom de discernimento do Espírito, buscar os dons de profecias. Então, os novos convertidos eram orientados a fazer isso. Só que hoje isso se perdeu. E eu estou sendo real. E você sabe disso. A gente não vê mais pastores incentivando os membros para que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Antigamente, irmãos, trazia os novos convertidos à frente, se fazia uma fila de homem e de mulher de um lado e homem de outro, e os pastores colocavam as mãos e Deus batizava com o Espírito Santo, porque isso aconteceu e acontecia na igreja primitiva, porque há uma conversão de almas muito grande em Samaria, e é enviado para lá Pedro
e outros apóstolos, para que colocasse as mãos sobre eles. E a Bíblia diz que pela imposição de mão dos apóstolos, as pessoas, ou seja, os novos convertidos, todos eram batizados com o Espírito Santo. Tanto é que Filipe, o encantador, ficou maravilhado e ofereceu dinheiro a Pedro para que ele fizesse isso também, né? Paulo encontra 12 varões e diz: vocês já foram batizados com o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: nós não sabemos que existe Espírito Santo. Então Paulo, colocando as mãos, os 12 foram batizados. Hoje, irmãos, não tem mais essa preocupação. É um e outro pastor, não estou aqui falando de todos, mas um e outro pastor que ainda se lembra de fazer cultos de Pentecoste para Deus batizar com o Espírito Santo. Nós chegamos numa situação tão triste que tem igrejas que nem acreditam mais na manifestação do Espírito Santo. É a realidade. Eles nem acreditam mais na manifestação do Espírito Santo. Irmãos, esses 27 anos, né, que eu tenho dentro da Igreja Deus e Amor, irmãos, eu vi muitas coisas grandiosas. Você que é mais antigo dentro da Igreja Deus e Amor, viu mais coisas do que eu. Como multidões e multidões de novos convertidos eram batizados com o Espírito Santo. Como o Espírito Santo caía de forma grandiosa sobre a vida dos irmãos. Quantos novos convertidos eram levados para os montes, para ali eles serem batizados com o Espírito Santo, e quando Deus não batizava na igreja, batizava no monte. Só que por que, irmãos, Deus parou de batizar? Em primeiro lugar, não incentiva mais os membros a ser batizado com o Espírito Santo. Os membros não são incentivados a buscar a Deus, não são incentivados a se voltar para Deus através do ministério da oração, do jejum e através do ministério da santificação do espírito, da alma e do corpo. Muito pelo contrário, eles são incentivados a buscar uma vida material. Campanhas e mais campanhas de prosperidade são feitas para que os membros busquem o material. Mas Jesus ensinou para nós no livro de Mateus dizendo: buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e todas as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. É automático. Você se volta para Deus e Deus te abençoa materialmente dizendo, te dando o que você precisa. Qual é a prioridade da igreja de hoje? Não é mais que um membro seja batizado com o Espírito Santo, é que um membro seja dizimista. Se o membro for dizimista, então é um membro que você tem que dar valor. Se o membro não é dizimista, então você joga ele de canto, você deixa ele lá de cantinho, tá entendendo? Irmãos, muito pelo contrário, se o membro não é dizimista porque está desempregado, não está trabalhando, os pastores tinham que acolher e ajudá-los. Né? O irmão está precisando de mantimento, está com conta atrasada, paga aluguel, nós vamos ajudar o irmão até o irmão conseguir um emprego. Nós vamos ajudar o irmão. Irmãos, isso tinha que ser feito. Então, a valorização hoje é dízimo dentro da igreja. Não é mais batismo com o Espírito Santo, não é mais os dons com do Espírito Santo. Olha que situação que as igrejas chegou. Chegou na mesma situação que Paulo escreve, se eu não estou enganado, aos Gálatas ou aos Coríntios. Um desses dois, dizendo: vocês começaram no Espírito e agora estão acabando na carne. Infelizmente, as igrejas estão desse jeito. Sem contar que estão dando lugar para a vaidade. Estão fazendo amizade com o mundo. Se esquecendo do que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Se esquecendo disso, Tiago olhou para a igreja e disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser o mundo saiba que você será inimigo de Deus. O que Tiago está dizendo é que os cristãos estavam dando a mão para o mundo, fazendo amizade com o mundo e traindo assim a Cristo, porque eu não posso ser de Cristo e ser do mundo.
Eu não posso ser de Cristo e ser do pancadão. Eu não posso ser de Cristo e no outro dia grita gol para o Corinthians, grita gol para o Brasil, nos estádios de futebol, misturado com os ímpios, como fez o Davi Miranda Neto. Eu não posso fazer isso. E como faz alguns pastores que a gente tem consciência e sabe que estão fazendo dentro do Ministério das Igrejas de Deus e Amor, gritando gol para jogadores de futebol. É por isso que Deus não opera mais. É por isso que Deus não faz mais nada, irmãos. O mundanismo entrou dentro da igreja. A vaidade entrou dentro da igreja. O mundanismo está dentro da igreja. Então os cristãos hoje não têm força mais de buscar a Deus, não têm força de se voltar para Deus e pedir a Deus misericórdia. Os pastores hoje têm que fazer rampa de cadeirante porque não tem ninguém mais para dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Então o cadeirante ele sobe pela rampa de cadeirante e depois sai pela rampa de cadeirante. Hoje a gente tem que ter alguém para fazer mímica para que o mudo e o surdo entendam o que o pastor está falando, porque ele entra mudo e surdo na igreja e sai a mesma coisa, porque deixamos o Senhor. O que é que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1? Então o Espírito do Senhor tomando o seu servo, vai até Azarias e disse: ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. O Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Quando vocês deixar o Senhor também vos deixará, diz a palavra. Se a gente está com Cristo, vivendo a doutrina, vivendo a santidade, buscando ao Senhor, o Senhor está com a gente. Mas se a gente deixá-lo, o Senhor também nos deixa. Irmãos, quem diria que a Igreja Deus e Amor chegaria na situação que está chegando? Começou no Espírito, está acabando na carne. Quem diria que a Igreja Assembleia de Deus chegaria na situação que chegou hoje? Começou no Espírito e está terminando na carne, e é a realidade. É a realidade dos dias que nós estamos vivendo. Então eu te dou um conselho: busca Deus, volte-se para o Senhor. Jesus está voltando. Busque as coisas que são de cima e não as que são da terra. Amém? Deus te abençoe. A paz de Cristo alcance sua vida.